João, como nós gostamos de prestigiar quem chega na hora, né? São 8h04 aqui no meu computador. Se você quiser dar início, tá? Fique à vontade. Computador, se você quer. Tá, João. Pessoal, fechando os microfones aí, por favor, para o João poder começar o estudo, tá? Então vamos fazer a nossa prece de abertura. Considerando, gente, que é sempre muito importante agradecer ao Pai Criador por cada dia de nossas existências, por cada oportunidade que nós temos, exercitando o livre-arbítrio de fazer nossas escolhas, e a escolha de nós que aqui estamos reunidos nesse momento é procurar um pouco mais de aprendizado, de reflexões que possam nos ajudar na harmonia, no equilíbrio, no enfrentamento dos dias difíceis que todos nós temos aqui no corpo físico, onde inúmeros obstáculos, inúmeras situações dolorosas nos convidam a sermos fortes, honestos, verdadeiros, conosco mesmo principalmente, para que tenhamos dias de boas opções, de boas possibilidades, diminuindo assim as dores, os sofrimentos, as angústias, que muitas das vezes outros irmãos nossos passam por não buscarem os seus momentos de reflexão, os seus momentos de aprendizado, da forma como estamos tentando fazer daqui, da nossa parte. Reconhecendo, Senhor, que muitas das vezes inúmeras situações nos levam a dores profundas, a amarguras, ao medo, ao desespero, à insegurança. Mas tudo isso é passageiro, tudo isso, quando aprendermos realmente a buscar a superação, descobriremos que foi necessário, que foi importante como aprendizado, como experiência, para que pudéssemos conquistar novos valores, uma nova visão, enfim, buscar uma renovação espiritual. Muita gratidão hoje e sempre, que assim seja. Pois bem, então vamos lá. Nós estamos utilizando o livro Renovando Atitudes, aproveitando os ensinos do Espírito Hamed, tá? Que trabalha bastante o lado da psicologia. E o nosso tema para hoje, como anunciado, é Eu Não Merecia, que é baseado no capítulo 5, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas palavras de Jesus. Aliás, desculpa, tá? Aqui não é palavra de Jesus, não. Aqui é realmente palavras espirituais. Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? As vicissitudes da vida, ou seja, as ocorrências da vida, têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Tá? Então vamos ver a interpretação do irmão Hamed para esse texto. Assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. A tendência em acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, é tão antiga quanto o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando todos e tudo, nunca examinando o nosso próprio comportamento, que na verdade decide a vida em nós e fora de nós. Assimilamos o mito do vitimismo nas mais remotas religiões politeístas, vivenciadas por todos nós durante as várias encarnações, quando os deuses temperamentais nos premiavam
ou castigavam de conformidade com suas decisões arbitrárias. Por termos sido vítimas nas mãos dessas divindades, veja bem, gente, por termos sido vítimas nas mãos dessas divindades, olha o equívoco do passado distante, tá? Por termos sido vítimas nas mãos dessas divindades, é que passamos a usar até as técnicas para apaziguar as iras divinas, comercializando favores com oferendas a Júpiter no Olimpo, a Netuno nas atividades do oceano, a Vênus nas áreas afetivas e a Plutão, deus dos mortos e dos infernos. Aprendemos a justificar com desculpas perfeitas os nossos desastres de comportamento, dizendo que fomos desamparados pelos deuses, que a conjunção dos astros não estava propícia, que a lua era minguante e que nascemos com uma má estrela. Tá? Vocês estão percebendo, né? Da onde que vem os nossos problemas, né? Ainda muitos de nós acreditamos ser vítimas do pecado de Adão e Eva e da crença de um Deus judaico que privilegia um povo e despreza os outros, surgindo assim a ideia da hegemonia divina das nações. As pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios. Recusam absolutamente reconhecer a conexão entre seus modos de pensar e os acontecimentos exteriores. Importante repetir, tá? Recusam absolutamente reconhecer a conexão entre seus modos de pensar e os acontecimentos exteriores. São influenciadas pelas velhas crenças e se dizem prejudicadas pela força dos hábitos, pelas cargas genéticas e pela forma como foram criadas, afirmando que não conseguem ser e fazer o que querem. Não sabem que são arquitetos do seu destino, nem se conscientizam de que o passado determina o presente, o qual, por sua vez, determina o futuro. A vítima sente-se impotente e indefesa em face de um destino cruel, sem força nem capacidade de mudar. Repetidas vezes afirma: eu não merecia isto, a vida é injusta comigo, nunca lhe ocorrendo, porém, que o seu jeito de ser é que materializa pessoas e situações em sua volta. Olha a importância, gente, do que está escrito aqui, hein? Nunca lhe ocorrendo, porém, que o seu jeito de ser é que materializa pessoas e situações em sua volta. Defendem seus gestos e atitudes infelizes, dizendo: meus problemas são causados por meu lar. Os outros sempre se comportam dessa forma comigo. Desconhecem que as causas dos problemas somos nós e que, ao renascermos, atraímos esse lar para aprendermos a resolver nossos conflitos. São os nossos comportamentos interiores que modificam o comportamento dos outros para conosco. Outra frase importante, né? Se somos, pois, constantemente maltratados, é porque estamos constantemente nos maltratando e ou maltratando alguém. Ninguém pode fazer-nos agir ou sentir de determinada maneira sem a nossa permissão. Tá? Vou repetir, hein? Ninguém pode fazer-nos agir ou sentir de determinada maneira sem a nossa permissão. Outras pessoas ou situações poderão estimular-nos a ter certas reações, mas somente nós, mesmos, determinaremos quais serão e como serão essas reações. As formas pelas quais reagimos foram moldadas pelas experiências em várias vidas
e sedimentadas pela força de nossas crenças interiores. Mensagens gravadas em nossa alma. Portanto, precisamos assumir o comando de nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis que reclamam e se colocam como vítimas do destino. Admitir a real responsabilidade por nossos atos e atitudes é aceitar a nossa realidade de vida, as metas que alteram a sina de nossa existência. Em vez de atribuirmos aos outros e ao mundo nossas derrotas e fracassos, lembremos-nos de que as vicissitudes, ou seja, as ocorrências da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Ou seja, essa causa foi gerada por nós mesmos. Tá? Por isso que ela é justa. Acabou aqui. Bom, né? Vou repetir o que eu sempre falo. Procuro temas que nos auxiliem nos nossos trabalhos espiritualistas, não importa qual é a denominação que a nossa casa tenha para trabalhar, tá? Somos espiritualistas, todos nós. Acreditamos em Deus e nos espíritos, então somos espiritualistas. Então é para nos ajudar no nosso trabalho espiritualista. Por quê, gente? Porque o que mais tem no nosso trabalho são pessoas precisando de ajuda, de amparo, de apoio, de esclarecimento, de orientação. Pessoas que precisam falar e ser ouvidas, para depois serem orientadas devidamente. Tá? Toda ajuda espiritual nasce de alguém, de algum coração, que já passou pelo que nós estamos passando, portanto, tem capacidade para nos orientar, para nos acalmar, né? Para nos colocar nos eixos de novo. Somente um espírito que já passou pelo que nós passamos e venceu é que virá nos ajudar nas horas que mais precisarmos. Agora, isso quando nós estamos de coração aberto, conscientes das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, conscientes de que realmente precisamos de boas ajudas, tá? É que vai acontecer isso. Porque enquanto formos daqueles, né, que fazemos tudo o que queremos e na hora que o bicho pega, queremos que os outros resolvam para nós o problema, para que a gente saia dali e volte a cometer os mesmos erros, aí fica difícil, né? Então, já que fazemos parte de uma obra, né, recém-criada na Terra, né, aqui no nosso solo, no nosso chão, que é a Casa Divina Luz, tá? Ou qualquer outra casa que possamos estar aqui representando, não importa. Então, já que são obras novas na Terra, e nós que estamos como encarnados à frente da obra, precisamos saber dessas coisas profundas do ser, ou seja, de nós mesmos. Tá? Não adianta tomarmos a frente de uma obra, querendo que essa obra seja boa, produtiva, né, de alta envergadura espiritual, se nós não atentarmos para as nossas próprias necessidades. Então esse tema aqui, eu não merecia isto, acontece com qualquer um de nós, a qualquer momento. Tá? Por mais que a gente tente acertar, por mais que a gente faça boas escolhas, por mais que a gente tenha cuidados nisso ou naquilo, todos nós ainda passamos por situações difíceis, indesejáveis, rupturas diversas, né? Às vezes, até mesmo, temos responsabilidades nessas situações aí dolorosas, mas muitas das vezes não conseguimos enxergar isso. Tá? Repito, fazemos as melhores escolhas, tomamos os maiores cuidados, planejamos o máximo que podemos, e mesmo assim, ainda somos
capazes, né? Ainda temos a possibilidade de nos enganarmos, de começarmos alguma coisa de forma incorreta, de forma errônea, que vai gerar uma série de problemas, que vão trazer uma série de dores, de decepções, e nós vamos ter que conviver com isso e resolver isso. Tá? Nenhum de nós aqui na Terra, tá certo? Em qualquer momento da humanidade, com exceção do Cristo, é claro, nenhum de nós estivemos ou estamos na condição de não errar, de não falhar. Todos nós passamos por isso ainda. Aprendemos, nos tornamos especialistas, mas primeiro errando, falhando, tá? Causando prejuízos a nós mesmos ou aos outros, e às vezes também aos outros. Então, é fase, né? É uma fase que a gente tem que passar por ela. Só se ganha experiência, só se cresce depois de ter errado algumas vezes, depois de ter tido alguns fracassos, né? Porque isso aí é da espiritualidade, não é meu, tá? O entendimento. Se não tiver algo forte que nos toque, que nos chame a atenção, muitas das vezes a gente não desperta. Pode ser em coisas grandes e pode ser em coisas pequenas. Então, ainda é necessário, né? E ninguém vai conseguir fugir disso, que ao querermos e ao desejarmos, ao nos prepararmos para fazer alguma coisa na nossa vida, a gente vai falhar, vai errar. Tá? Então, sabendo disso, fica mais fácil, quando aceitamos, né, pelo menos, fica mais fácil entendermos que todos esses errinhos que fazem parte do nosso aprendizado constante, tá? Todos esses errinhos, todas essas dificuldades voltam para nós, para serem consertadas. Eu usei uma frase aí, eu repassei para o grupo do Divina Luz, não sei quem vai se lembrar aí, né? Que quando nós entendermos que o mundo é um mundo de ressonâncias, nós vamos aprender a fazer melhores escolhas e a termos melhores pensamentos também. Tá? Por quê? Por que a ressonância? Porque tudo volta para nós. Tudo que nós emitimos volta para nós. Enquanto somos espíritos inacabados, né, em busca de aprendizado e de melhoria constante, a gente vai emitir coisas negativas, ruins, que vão voltar para nós para serem corrigidas. Tá certo? Por isso que, se Deus permite, a causa tem que ser justa. Tá? Então, é ressonância, gente, vai voltar. Tá? Vai voltar. A lei divina, ela é baseada em quê? É uma lei de educação. É uma lei igual para todos, tá? Se Jesus Cristo se beneficia das leis divinas, o João daqui, o Marquinho daí, se beneficia das leis divinas, da mesma forma. Ela é a mesma para o Cristo e é a mesma para nós. Né? Como dizia Chico, não temos condições de ser nem a pulga do leão. Né? Somos tão pequenininhos que nem a pulga do leão a gente pode dizer que merece ser. Né? Portanto, a lei divina é a mesma. E ela vai atuando de maneira educativa, nos propiciando assim, né? Principalmente quando estamos mais dispostos, mais preparados para compreendê-la, propiciando que o mal que nós acabamos permitindo que nascesse, através de uma escolha equivocada, de um pensamento ruim, de um momento de ira, e por aí vai, né? Coisas tão comuns no dia a dia de qualquer um de nós. Então, aquele mal gerado ali, seja ele de que tamanho for, volta para nós para ser corrigido. E volta de que forma? Né? Algo ruim que aconteceu, ou está acontecendo, uma doença, né? Uma perda disso, uma perda daquilo, uma insatisfação constante, que a gente não sabe por quê. Tá certo? Pessoas que nos olham atravessado, né? Ou seja, não nos encontramos
harmonizados, não nos encontramos equilibrados, não nos encontramos felizes. Acabamos transformando a nossa vida numa vida de lamentações. Tá? Mas a responsabilidade inicial foi nossa. A lei divina não permite que os problemas dos outros caiam nas nossas costas. Isso não existe. Tá? Isso não existe. E quando nós, já vimos isso aqui num estudo do Hamed, e quando nós queremos pegar o problema dos outros para carregar conosco, incorremos num grave erro, que vai nos trazer graves consequências. Tá? Então, assim, o que nos acontece, de bom ou de ruim, é uma ressonância permitida pela lei divina natural, para que nós aprendamos, lembrando ou não, conscientes ou não, das nossas próprias falhas, dos nossos próprios erros. Tá certo? Acabei de fazer um outro estudo baseado em outro livro, com outro grupo ali, onde se falava nisso. Tá? Se nós pudéssemos, né, se fosse permitido que nós nos lembrássemos de todos os erros que fazem com que ainda estejamos reencarnando na Terra para nos melhorarmos constantemente, nós viveríamos um drama terrível, não teríamos sucesso na nossa encarnação. Então a misericórdia divina nos dá o esquecimento temporário. Pelo menos enquanto estivermos encarnados, não vamos lembrar dos nossos erros, né, principalmente de vidas passadas, né, considerando que nessa a gente está procurando acertar mais do que facilitando os erros. Tá? Então, se a gente recordasse de vidas passadas dos erros cometidos, a gente se perderia. Tá? Não seria nada produtivo para nós, seria muito ruim. Então é dada a bênção do esquecimento temporário. Mas, em compensação, a ressonância é constante, tá certo? Então aqueles que se sentiram prejudicados por nós e não compreenderam nada ainda, não perdoaram, não procuraram entender nada, são os famosos obsessores que nos perseguem, né? Por termos, entre aspas, né, cuspido na cruz do Cristo, né, conforme o pessoal fala, tá? Por termos jogado pedra no Cristo, hoje estamos tentando buscar uma religião, se estabelecer numa religião, encontramos os sarcasmos de muitos, encontramos o descrédito de muitos, né? E aí a gente fica pequenininho, né? A gente se sente, meu Deus, né? Quando é que essa humanidade vai melhorar? Né? Acreditando que nós estamos melhores. Não, nós não estamos melhores. Nós estamos em busca de curar cicatrizes que nós abrimos em nós mesmos, principalmente em questão de consciência ou de culpa. Tá? Então é isso, gente. Só estamos encarnados porque há um planejamento divino, maravilhoso, que faz com que a gente reencarne inúmeras vezes até que a nossa consciência esteja tranquila. Dever cumprido, tenho corrigido com mais facilidade todos os erros cometidos, todos os enganos, gerados por falta de experiência, por falta de maturidade espiritual. Então, estamos encarnados, por mais que a nossa vida seja dura, difícil, complicada, devemos dar graças a Deus, porque estamos passando por aquilo que a lei divina acha, determina que é melhor para nós, e os benfeitores inúmeros que fazem parte do nosso projeto reencarnatório determinaram que seria bom para nós passarmos pelo que estamos passando, e essas dificuldades todas nos convidam a quê? A reflexão e uma mudança de postura espiritual. Uma mudança de postura espiritual significa uma vida física melhor, com muito mais amizades, com muito mais cores, com muito mais possibilidades reais de sucesso, de conquistas, de satisfação e tudo mais. É isso, Marquinhos. Vamos lá, dividir o tempo. Vamos lá, João. Eu, quando recebi o tema, né, que você me passou, eu não merecia. Eu fiquei, né,
Acho que o João caiu aí, né? O João caiu da sala, gente? Saiu mesmo. Saiu, não Deve ter saiu? dado algum problema, saiu. Tá. Voltou. Tá me ouvindo, João? Desculpa aí, eu apertei coisa errada aqui, saí fora sem querer, tá? Não, tá jóia. Quando você me passou o tema, João, a gente não conversou sobre, né, mas eu imaginei que seria relativamente sobre isso, né, sobre a nossa autorresponsabilidade, né, chamar a responsabilidade para dentro de nós de tudo que acontece em nossas vidas, né? E repetidamente, né, todas as terças, independente do tema, a nossa reflexão joga para quê? Para o olhar para dentro, né? A nossa capacidade durante todas essas encarnações de transferir a responsabilidade, né? De não se julgar responsável pelas coisas que acontecem. É muito mais fácil botar a culpa, né, nos que estão à nossa volta, ou no planeta, até mesmo em Deus, né? E quando a gente pensa, né, só nessa encarnação que nós estamos agora, a gente já tem muito trabalho para solucionar, né? Porque a gente, desde que nasce, a gente já começa esse conflito e tende a responsabilizar o próximo. E agora, né, que nós estamos num novo processo, pelo menos eu digo por nós aqui, né? 90% de quem está aqui, que eu acompanho mais de perto, a gente está nessa busca, né, do entendimento do próprio ser. E a gente trabalhando juntos, a gente consegue, através até do desenvolver do nosso próximo, se desenvolver também. E tem muito a ver com o que acontece aqui entre nós, membros aqui da sala. Eu acho que tem muito a ver com a sua fala dessa ressonância, porque nós somos energia e tende a se atrair, né? Pessoas com o mesmo propósito, com os mesmos pensamentos. E até pegando um gancho em cima disso, penso eu, né, que quando a gente resolve vibrar, né, de uma forma diferente, é o que? Nós tornarmos, né, consciente o nosso inconsciente. E isso é através, né, de estudo, através de reflexões, através de terapias diversas, né? Hoje em dia está muito claro e muito comprovado, até mesmo pela medicina, né, por cientistas diversos aí, que tem várias ferramentas para a gente conseguir acessar, né, dar luz, né, a essas sombras, a tornar consciente o nosso inconsciente. Então, penso eu que cada vez que a gente se encontra, que a gente divide, a gente está somando na caminhada do nosso irmão. Então, essa frequência, ela vai sempre, né, se equalizando e a gente consegue crescer juntos. Na semana passada, na sexta-feira, nós fomos pro Divina Luz para fazer um trabalho de Umbanda, e acabou que a gente fez uma reunião bem bacana lá sobre o nosso propósito como umbandistas, no quesito da religião da Umbanda. E eu estava conversando com eles que foi até uma forma de dividir uma experiência e tentar mostrar para eles um propósito bacana de que quando o médium, o ser humano, né, uma alma, né, um espírito encarnado, ele começa a aprofundar em alguma atividade para o seu próprio crescimento,
se ele utilizar de várias formas de aprendizado, ele ganha uma amplitude muito mais bacana. E eu comentei com ele sobre eu, Marcos, né, como médium, depois que eu comecei a estudar mais, né, o espiritismo, o popular kardecismo, que eu comecei a fazer mais introspecções, mais meditações, eu conheci outras atividades como a respiração, como a ayahuasca, que no meu ponto de vista são todos expansores de consciência. A partir do momento que eu expando, né, eu ganho uma amplitude maior, eu ganho mais conhecimento. E com isso eu fui me tornando um médium mais consciente. E a partir dessa consciência, a sensação que eu tenho, João, é que a minha conexão com a espiritualidade, ela flui melhor. A sensação que você sintoniza melhor as ondas de rádio. E isso tem tudo a ver com o que você falou sobre a ressonância, sobre o que a gente está vibrando. Então, eu penso que nós que estamos, né, nesse meio espiritualista, no contexto que nós acreditamos, né, nesse vasto universo de seres espalhados por aí, a gente tem que continuar buscando, porque esse é o propósito. E é um propósito que você consegue sentir ele na prática. Conforme você vai se aprimorando, você vai linkando com pessoas de mesma vibração. Eu até comentei com eles que tempos atrás, quando eu comecei esse processo de arrumar minha casa, né? Quando você vai arrumar sua casa, você tem que fazer uma faxina. E a faxina, no início, ela gera uma desordem, né? Aí você levanta poeira, você puxa móvel, e isso gera uma bagunça. E conforme você tem a coragem de começar e promovendo, né, essa arrumação, e eu digo aqui dentro, as coisas vão ficando mais claras, mais organizadas, e você consegue se localizar melhor. E eu acho que esse é o grande propósito, né, para nós encarnados, você tornar ciente, né, a sua localização de tempo, de onde você está, de onde você veio, o que você quer, qual é o seu propósito de alma. E essa busca, no início, ela gera muita confusão. Você acaba se afastando de locais, se afastando de pessoas, de grupo de amigos, e em meio àquela desordem, né, você vai vendo que a coisa vai se lapidando, se melhorando, e você começa a vibrar de outra forma, e a sensação é que vai tudo ficando muito mais claro. Aquelas perdas você passa a não considerar mais como perdas, né, e sim como ciclos, quando você, né, finaliza um e começa outro. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tinha que dar muita atenção também, respeitar esses ciclos, né, do que chega, do que vai, de quem chega e de quem sai. Nós não fomos, né, treinados dessa forma, e agora a gente está praticando muito isso, né, do deixar ir para deixar algo novo chegar. Numa primeira impressão isso, né, assusta, mas conforme você deixa fluir, começa a ressoar, né, com mais qualidade, você vê que tudo é aprimoramento, que é melhora. Enfim, eu acho que quanto mais conscientes nos tornamos, mais a gente tem lucidez para avaliar tudo e definir o rumo que a gente quer tomar, e mesmo, né, com o nosso histórico, a gente vem com o histórico dos nossos pais, dos nossos avós, e por aí vai, né, aquela sequência do laço familiar. Isso eu estou colocando na proporção micro, né, sem comparar com a nossa ligação com o todo nessas multi-encarnações que nós já tivemos. Então, você desconstruir isso tudo para reconstruir algo novo requer coragem, dá trabalho, mas depois que você começa, a sensação é de que vai fluindo com mais facilidade. As dificuldades que você tinha num processo
quando você passa por um outro, digamos assim, similar, né, no quesito de dificuldade, você já vai conseguindo fluir com mais facilidade. É isso, João. Essa é a minha pequena participação. Beleza, Marquinhos. Vamos abrir espaço para o pessoal aí. Vamos ver se hoje a galera se anima mais um pouco. Para quem nunca participou aqui do estudo, a gente abre a sala e quem quiser falar, é só fazer como a Etienne fez aqui agora, abre a câmera, liga o microfone e tem a palavra para algum comentário, alguma pergunta, tá bom? Todos fiquem à vontade. Vamos lá, Etienne. Vamos lá. Não abri a câmera à toa, né? Abri porque... Vamos falar um pouquinho. Então, Marcos, estava ouvindo um pouco a palestra, né, do João, a sua colocação, e uma coisa que eu estava refletindo muito, uma coisa que eu falo muito nos meus atendimentos, é que o processo de desresponsabilização, ele também é um processo de despersonificação. Porque na medida que eu não me entendo como responsável de nada do que eu estou fazendo, e quando eu digo responsabilidade não só dos equívocos que a gente comete, mas enquanto responsável pelo nosso processo, né, de desenvolvimento, nosso processo evolutivo, eu vou, portanto, me apropriando do que é do outro. Eu me aproprio do que é do outro para fazer as minhas escolhas. Na medida que essas escolhas dão certo ou são equivocadas, a responsabilidade é do outro, né? Então, acho que o processo da gente responsabilizar o outro, ele é um processo muito perigoso de despersonificação, né? E outro dia, até pensando um pouco nisso, sobre a questão da ressonância, eu até postei que nós não somos responsáveis por curar a toxicidade do outro, né? A gente é responsável por identificar na gente quais são as nossas partes que dão ressonância à toxicidade do outro, né? Nesse processo de ressonância que o João estava falando. E é isso, nós temos em nós as nossas falhas, os nossos vícios, as coisas que ainda não evoluímos, né, das encarnações anteriores e que facilitam com que a gente dê essa ressonância, entendendo que somos feitos por energia, né, que os nossos desejos, nossas vontades, elas são energia e a gente é movido pelo próprio desejo. A gente dá muita ressonância para coisas tóxicas do outro e a gente responsabiliza o outro, né? Mas eu fiz isso e a culpa é do outro. E a gente não consegue perceber que é a gente, que são partes nossas, que estão adoecidas, que fazem essa ressonância, que fazem essa conexão com o que está adoecido no outro, né? E às vezes a gente se incomoda com o adoecimento do outro, mas é porque aquele adoecimento fala da gente. Em algum nível fala da gente, de repente numa outra roupagem ou em algo diferente, mas se aquilo do outro incomodou a gente, é porque está passando pela gente, porque tem alguma ferida ainda nossa ali que está dando ressonância para isso. É difícil, né? Você, quando né, eu vejo alguma atitude sua que me incomodou ou eu recriminei, é muito difícil você ter a consciência de que aquilo é parte sua também, né? Que se me incomodou é porque está dentro de mim, né? Penso eu, vê se faz sentido. Se eu me incomodo com uma atitude sua, esse incômodo está dentro de mim, não está dentro de você. Então, a gente tornar consciente isso, vem cá, por que isso está me incomodando, né? Até que, aonde isso está guardado aqui dentro, é complicado, porque você acabou de criticar, e a gente não quer se responsabilizar. Nem uma meia-culpa o ser humano, né, gosta de fazer. Penso eu que se eu briguei com você, mesmo você estando errada, eu tenho que ter no mínimo 1% de culpa. Não tem como a Etienne estar 100%, né, responsabilizada de algum problema que a gente teve. Eu penso que nesse exemplo, né, eu tenho que ter a consciência da minha participação. Só que é muito difícil, porque
eu gosto de repetir uma coisa que eu aprendi com o Paulo, né? Adentrar o salão dos espelhos e se ver em 1000 formas é uma coisa muito delicada. Dá vontade de sair quebrando uma meia dúzia de espelhos, as outras fechar uma cortina, né? E a gente tem que tomando essa coragem, né, de tornar consciente todo esse nosso processo. Mas essa questão de transferência de responsabilidade, acho que a gente está aprendendo, mas ainda muito engatinhando. E é difícil, Marcos, porque cada vez que eu vejo no outro aquilo que me incomoda, e se eu entendo que se eu dou ressonância para aquilo é porque tem algo em mim, isso me convoca a responsabilidade, né? Isso convoca a gente a responsabilidade de pensar, de mudar, né? Porque se eu penso, se eu aceito, se eu assumo que aquilo está errado em mim, eu tenho que fazer alguma coisa por aquilo. Então é a responsabilidade de reconhecer e a responsabilidade de pelo menos tentar mudar, né? E assumir essas responsabilidades, como você disse, duas pessoas se desentendem. Por mais que uma das partes tenha feito algo mais grave, mas qual a minha corresponsabilidade nesse processo? Né? Até que ponto nesse processo eu compartilhei daquilo que deu errado, ou pelo menos fui conivente com aquilo, ou fui permissiva. Então, cada vez que a gente precisa pensar nisso, vai convocar na gente responsabilidade. E é doloroso, né? É doloroso assumir, se reconhecer como corresponsável, né? E responsável por mudar. Outro dia eu até fiz uma analogia no consultório, depois que eu fiz, falei, caraca, gostei dessa analogia, eu vou usá-la mais vezes, né? Pensando nesse processo de relação, né? Eu estava dizendo para um paciente que sempre que a gente procura a definição de palavra relação, busca de dicionário, né? A gente vai achar ali múltiplas definições. Todas essas definições, elas vão pressupor corresponsabilidade, né? Se eu estou numa relação, eu estou num processo de troca. E se tem troca, tem corresponsabilidade, né? Se a gente pensar, e aí como ele era um engenheiro, me veio esse insight de fazer uma comparação com uma relação mecânica, né? Se a gente pensar numa relação mecânica, uma catraca de bicicleta, ali tem troca de força, tem troca de energia, e as relações humanas são assim, são processos de troca. E se tem troca, tem corresponsabilidade. Ninguém é responsável sozinho, né? E tem conexão, né? Você, de alguma forma, está conectado àquele outro ser. E quando você conecta, né, você torna uma via de ligação. E essa energia, essa ressonância que o João fala, a gente tem que estar cada vez mais tem que estar mais sensibilizado para entender até que, no exemplo de uma relação, né, até que ponto aquilo está saudável, até que ponto aquilo está somando no seu crescimento ou somando no crescimento do próximo. Então, é sempre uma ligação interpessoal, né? Nós evoluímos através do nosso convívio com o próximo, olhando para dentro, mas conectando com o próximo. E nós termos essa capacidade, né, de reconhecer o que nós podemos nos melhorar para ofertar ao próximo, obrigatoriamente nós vamos estar ofertando um melhor para nós, porque essa conexão, ela vai e volta sempre, né? João, quer falar alguma coisa ou a gente passa aqui para o Thierry? Quer continuar? Mais alguém quer falar? Fica à vontade. Não, já falei. Depois você volta. Passa adiante aí, Marquinhos. Mais alguém, por favor, que queira participar, fique à vontade, tá? Todos muito bem-vindos. Um de cada vez, sem empurrões. Senhor Eugênio Conceição, está com a câmera aberta? Quer aproveitar e tecer algum comentário aí para nós? Janinho hoje está calado. Mais alguém quer participar? Sejam bem-vindos.
Priscila, você que é novata aqui, fica à vontade, tá? Também pode dar sua contribuição aí se quiser. Eu posso fazer uma pergunta? Claro que pode, Vinícius. Então, ô João, você falou em relação à ressonância, né? Mas em questão do karma, que existem pessoas também que passam por certas situações devido a um karma, correto? Ô Vinícius, em doutrina espírita, a gente não trabalha com o karma, né? Nós trabalhamos com a lei de causa e efeito, tá? É a mesma coisa, mas o nosso sentido de entendimento é causa e efeito. Tudo que nos acontece, de um jeito ou de outro, de uma forma ou outra, fomos nós mesmos que causamos, tá? Se não foi nessa existência, a resposta para aquilo que você quer foi de outra existência anterior, de qualquer época que você esteve reencarnado, tá certo? E é exatamente o tema ressonância, tá, Vinícius? É a mesma coisa, não tem assim outra definição melhor para dar, tá? O karma, né, respeitando aí as tradições que trabalham esse entendimento todo pelo karma, nada mais é do que a lei do retorno, tá? Causa e efeito, tá certo? A única consideração que nós podemos e devemos fazer, já que aqui é um momento de estudo, tá? Não é uma palestra, né, onde um fala para todo mundo ouvir e ficar quieto, não é isso. Aqui não, aqui é uma troca saudável, né, onde todos podem participar com as suas opiniões, com seus conhecimentos e tudo. Então, existem espíritos, tá, que pedem para passar por determinadas situações que nós consideramos como negativas, ruins, para facilitar ainda mais, para ajudá-los ainda mais na evolução espiritual deles. E como nós não entendemos, não sabemos melhor sobre essa situação, por que pede isso? Nós costumamos dizer que a pessoa tem um karma muito difícil. E nem sempre é, tá? Então vamos entender o karma. O karma é a lei do retorno, ou seja, você vai passar por uma situação, né, onde você fez alguém sofrer, onde você foi negligente, onde você podia ter feito algo para ajudar e não fez. Então você tem um karma, você tem algo a consertar, você tem algo a se renovar ali naquela situação ruim, dolorosa, tá? Se houver uma outra interpretação para o karma, né, que fuja um pouco disso que eu estou tentando falar aqui, vocês vão me desculpar, tá? Fiquem até com ela. Caso alguém prefira ficar, fique até com ela, tá certo? Mas assim, hoje nós temos uma visão que nos diz que é uma lei de causa e efeito. O que eu causei e que não foi bom, nem para mim ou para o outro, tá? Ou para os dois ao mesmo tempo, eu terei que voltar e corrigir isso. E essa correção muitas das vezes pode ser dolorosa, pode ser inevitável. Não que o inevitável seja uma coisa pontual, tá? O inevitável também pode ser flexível, certo? Uma pessoa pode ter um karma, né, muito grande, mas ela também pode trabalhar tão bem uma existência física dela, fazendo coisas tão boas, tão grandiosas, que a lei divina manda, né, que aquele débito dela, que ela deveria passar, corrigir aquilo na forma de um karma, seja atenuado, diminuído ou até cancelado, tá? Então, vamos lá, repetindo, o karma, então, para nós espíritas, não é algo fatal, tá? Não é algo fatal. O karma, que nós chamamos de lei de causa e efeito, pode ser diminuído, pode ser até extinto, se nós aproveitarmos maravilhosamente bem as encarnações que temos, tá? Mesmo aquela em que você veio para resgatar, né? Para poder dar conta do seu karma, vamos dizer assim, tá?
Mas você pode mudar isso. Você pode fazer melhor, bem melhor, e a lei divina, que é educativa, vai saber entender, né, e vai saber aliviar ou cancelar aquela responsabilidade toda assumida, tá? Então, assim, eu diria para você que podemos também definir o karma como uma responsabilidade assumida perante as leis divinas. Tá ótimo, muito obrigado. Você só desculpa, tá? Porque eu não tenho a capacidade da síntese ainda. Um dia eu vou conseguir, tá? Eu ainda preciso falar um pouquinho mais para poder me explicar melhor, tá? Mas um dia eu vou conseguir a capacidade de uma síntese que é muito mais interessante, né? Poucas palavras para esclarecer muitas coisas. Nada, perfeitamente, eu gosto da sua explicação. Nos mínimos detalhes é melhor mesmo. Ô, João, você estava respondendo ao Vinícius aí, e eu estava aqui fazendo uma avaliação, e na verdade eu me fiz um questionamento, tá? Eu não vim aqui trazer uma afirmativa, é um questionamento que eu me fiz aqui enquanto você falava. Essa questão do karma, primeira coisa que eu avaliei, baseado no nosso estudo de uns 2 meses atrás, que falava sobre o julgamento, o karma é uma palavra, ela é muito mal, assim, ela é levada muito para o lado negativo, né? Quando a gente pensa assim, é karma, a nossa mente joga logo para algo ruim, né? Alguma situação ruim, e eu penso que não seja só para isso, né? As coisas positivas também podem fazer parte desse processo de karma. E um questionamento que eu me fiz aqui, e eu queria que a interrogação ficasse na cabeça de todos vocês também, que é o karma e o destino, tá? Karma e destino. Tem a ver com esse, né, com esse nosso tema de hoje, eu não mereço. Quando você diz, acontece uma tragédia, é o destino, você está tirando de você a responsabilidade do que aconteceu. É karma, isso é karma. Aí você acaba aceitando e não se responsabilizando. E aí eu me questionei se esse karma e esse destino não seria... Vamos ver se vocês conseguem entender a minha cacholeta. O karma e o destino não tem a ver com esse eu não merecia. E esse destino, de alguma forma, né, quando a gente se questiona, quando a gente reclama, quando a gente rejeita, não seria de alguma forma o nosso inconsciente que está regendo o nosso modo de viver, o nosso processo encarnatório aqui na Terra? Porque se a partir do momento que a gente torna consciente o que a gente vive, o que a gente faz, o que a gente pratica, você ganha, digamos que a rédea, né, do cavalo ali, da charrete, que é você, seguindo pela Terra. Então, eu queria deixar esse questionamento aí, não é uma afirmativa, eu queria que vocês passassem cada um na sua peneira aí, se esse karma e esse destino não tem a ver com o nosso, ainda sendo o nosso inconsciente, regendo, né, a nossa vida, e se tem a ver com isso de eu não mereço. É karma, é destino. Aí você acaba acolhendo, aceitando, né, engole aquilo, ou guarda no baú, bota debaixo do tapete, e não dá solução e seguimento para aquilo que você está vivendo. Faz algum sentido, João? Faz, Marquinhos, porque nós podemos substituir destino por consequência. Destino e consequência podem ser considerados sinônimos, tá? O teu destino é fruto das tuas escolhas. Entendeu? Amanhã alguém pode chegar e dizer assim, Marquinhos, o teu destino era administrar, era ser o cabeça de um terreiro.
Não, não foi o teu destino, é a tua escolha. Mas essa escolha foi agora ou foi lá do mundo espiritual antes da encarnação? Não importa, provavelmente foi lá. Você só veio aqui dar consequência, dar prosseguimento, né, a uma escolha feita no mundo espiritual. Mas não importa, você fez a escolha, entendeu? Deus, nosso Pai, né, que é o administrador de todas as coisas, sem a permissão dele nada acontece, tá? Ele não iria tirar um espírito despreparado, certo? Para colocar numa tarefa que ele não tem condição de dar conta, certo? Está até no nosso livro dos Espíritos, né? Deus, nosso Pai, não pega um soldado para ser general de um exército. O general de um exército é um espírito que já vem preparado. Ele já tem tradição em guerras, em comandar, em táticas, né? Então Deus não dá a direção de um exército para qualquer um, ele dá a um hábil general, correto? Então, você vem se preparando como espírito, e você vai fazendo escolhas, assumindo responsabilidades como espírito. Quando você vem para a Terra, né, encarnar, vai haver uma consequência do que você escolheu, entendeu? Então, destino é consequência. De quê? De escolhas, tá? Eu só estou falando dessa forma para complementar o que você falou. Você falou é válido, né? E eu estou só complementando também com outra visão, vamos dizer assim, né? Para ajudar o pessoal a entender melhor, tá? Destino, gente, é consequência de opções, de escolhas. É porque a gente só tem o hábito de olhar para essa encarnação, entendeu? E aí a gente não vê a resposta e acha que não, aquilo aconteceu porque era destino. Não, e antes dessa encarnação? Você participou do projeto, você pediu, ou foi delegado a você determinadas coisas, fatos, acontecimentos, entendeu? É isso. Ô, João, boa noite. Deixa eu perguntar uma coisa. A gente vem com essa, né, com esse destino, né? Vamos dizer assim. Mas, por exemplo, eu fiz escolhas em outra vida para mim viver o que eu estou vivendo hoje como Bruna. Mas no meio dessa escolha pode ter uma mudança ou não? Foi programado lá, por exemplo, eu tenho que, vamos dizer assim, nessa minha mesma vida eu posso ter uma mudança ou eu teria que vamos dizer assim, que reencarnar de novo para ter uma outra mudança? Eu não sei se eu consegui expressar muito bem, não. Conseguiu entender o que eu quis dizer? Microfone, João. Tá. Vamos lá, Bruna. Você, normalmente, participa do projeto reencarnatório, tá? Então, você sabe o que precisará procurar aprender e fazer quando estiver encarnada, tá certo? Para dar conta da responsabilidade que você assumiu, você sabe. Só que chegando aqui, a lei divina manda que você não lembre, você precisa do esquecimento temporário. Mas vai ficar dentro de você, tá? Intuitivamente, você poderá acessar aquilo que você se programou para fazer, porque vai estar dentro de você. Vamos colocar simples assim, tá? Está arquivado dentro de você. Então, basta você se autoanalisar. Em determinado momento da sua vida, você tem que começar a se autoanalisar, né? Já que na fase infantil, né, a gente não consegue fazer isso, numa fase de adolescência dificilmente consegue fazer isso, mas vai chegando numa fase mais madura, onde você já consegue, tá? Então você começa a se autoanalisar. O que realmente faz sentido para mim? O que realmente eu quero? O que realmente eu desejo? O que realmente é bom? O que realmente me traz alegria? O que realmente me motiva? Tá? Então isso é fruto de uma autoanálise. Ou seja, na verdade, você está buscando
uma espécie de intuição própria, tá? Você está buscando resposta dentro de você, tá? Então, vamos lá. Aí você descobre assim, exemplo, tá? Não sei se eu estiver errado, eu acho que você tem um casal de filhos, não é isso? Você tem lá o seu casalzinho de filhos, tá? Isso, certo. Tá. Então vamos lá. Aí você se programou no mundo espiritual para receber esse casalzinho aí de espíritos, que hoje são seus filhos, tá? Só que chegando aqui, você gostou tanto de ser mãe, você está gostando tanto de criar os filhos, de educar, você está gostando tanto, mas tanto, que daqui a pouco, tá? O programa era trazer os dois, você trouxe. Mas daqui a pouco, você vai dizer assim, caramba, meus filhos já estão crescendo, eu queria tanto aquela saudade, aquele tempo bom de quando eu era um nenenzinho, né? Aquela fofura, aqueles cuidados constantes, não sei o quê. Aí daqui a pouco você vai e adota um recém-nascido. Então esse recém-nascido não estava no seu projeto, você não assumiu a responsabilidade de fazer isso. Mas chegando aqui, você gostou tanto, você cresceu tanto cuidando dos dois, que você se programou, que você vai querer um terceiro. Tá? Então isso aí é uma reprogramação. Você está fazendo uma reprogramação. Você está mudando o famoso destino, né? Que a gente está falando aqui. Você está mudando. Você já está ampliando ele, né? E pode ser, quem sabe, que você goste tanto que depois vem um quarto, um quinto. Tem muita gente que faz isso, tá? Não é poucas, não. Tem muita gente que faz isso. Então, o que a espiritualidade nos ensina? Tá certo? Essa questão do destino é muito, assim, tem que ser muito bem pensada, muito bem analisada. Porque nós reprogramamos o nosso projeto reencarnatório quase que o tempo todo, tá? Então a gente muda muito. Como eu disse anteriormente, acho que foi para o Vinícius, né, se eu não me engano, que a gente estava falando sobre isso, do karma. Você chega aqui, por não se recordar das suas responsabilidades, dos seus compromissos, você chega aqui e você pode, de repente, fazer tanta coisa boa, maravilhosa, que a lei divina manda que você tenha atenuado a sua responsabilidade, ou até cancelada. E, por outro lado, tá? Igual eu estava no estudo que eu estava fazendo anteriormente ao de vocês aqui. O sujeito lá recebeu uma programação de viver 70 anos no corpo físico. Então ele recebeu um corpo programado com fluido vital certinho para 70 anos. Só que o espírito guia dele, antes dele encarnar, falou assim com ele, olha, mas nós gostaríamos que você voltasse aqui depois dos 70, que você ficasse mais tempo na Terra, que você aproveitasse mais a sua encarnação, fazendo cada vez mais coisas boas para você e para os outros. Certo? Poucos espíritos conseguem isso, na verdade. Tá? Poucos comparado com os bilhões, né, que estão na Terra encarnados. Mas é possível. Né? Então nós reprogramamos as coisas, tá? Para o bem ou para o mal. Tá? Nós mudamos o nosso destino, né? No dizer tradicional aí, tá? Esse destino aí ele pode ser mudado, tanto para o bem quanto para o mal. Ou seja, você pode diminuir suas dores, pode aumentar sua cota de alegria, de conquistas, ou como pode dificultar tudo se você agir para o mal. Né? Vocês sabiam que tem muitos espíritos que assumem missões maravilhosas e chegam aqui por esquecerem da responsabilidade e devido a uma sociedade corrupta, desonesta, guerreira, né? Eles se deixam levar e fracassam na missão deles, e em vez de fazer uma coisa maravilhosa que vieram fazer, acabam fazendo coisas horrorosas? Isso existe, né? Então, para o bem ou para o mal, a gente pode reprogramar. Tá? Pode ficar tranquila quanto a isso. Tá ótimo, João. Eu tenho até tentado aplicar bastante comigo. Inclusive, ontem no almoço eu estava conversando com a Patrícia sobre a gente promover as pequenas mudanças, né? Sem pensar não estou pensando em mudanças macro,
quando você começa a mudar pequenos propósitos, assim, a realizar pequenos desejos, pequenas vontades que realmente te alimentam, você começa a mover essa engrenagem. E quando eu digo pequenas mudanças, eu falo até mesmo no trabalho, no grupo de amigos. Exemplo, a vida profissional, né? A gente tende a seguir, quem não está com a rédea na mão, tende a aceitar qualquer emprego, né? A viver daquele trabalho que foi a melhor opção. O João já até comentou uma experiência que ele teve uma vez profissional, né, João, de um trabalho ruim que você acabou trocando ou abrindo mão. E quando eu falo, né, eu gosto de repetir porque é uma coisa que me toca muito. Quando eu falo do propósito de alma, isso é muito amplo e você só consegue identificar isso olhando para dentro. Então, quando você começa a promover pequenas mudanças com o seu próprio ser, eu digo de alimentação, de prática de atividade, de grupo de amigos, você começa, a coisa começa a fluir com mais facilidade. A gente estava falando sobre profissões, né? E tem a gente falando de temas diversos, um cara que foi terminar a faculdade de medicina com 85 anos. Eu vi um homem que virou policial rodoviário federal com 53 anos. Então, assim, a gente não tem que ter medo da mudança, né? A gente tem que ter medo de ficar estacionado. Então, se você começou a sua caminhada com um propósito e ele acabou, né, fluindo para um outro lugar que te alimente mais, a gente tem que ter essa coragem. Eu não me considero tão corajoso, mas fazendo uma avaliação de que, né, em 98 eu fiz a faculdade de fisioterapia e conforme o tempo foi passando, eu abri o meu comércio de material hospitalar e chegou uma hora, se eu não me engano foi em 2008, eu tive que colocar na balança o que estava me alimentando mais, e alimentando no sentido amplo, né, de eu me sentir feliz, de eu estar sentindo prazer, do retorno que aquilo te dá, né, para a sua saúde física, mental e também financeira. E quando eu vi, a coisa foi fluindo e a minha vida foi ciclando, e eu já não exerço mais a fisioterapia mais de 10 anos. Eu tenho, né, uma responsabilidade de uma coordenação na Secretaria de Saúde, mas eu não exerço mais a profissão. E quando você disse a responsabilidade do terreiro, João, hoje, depois do almoço, eu fui lá pro Divina Luz, eu desci à tarde para arrumar umas coisas, e eu sentei lá do lado de fora e fiquei olhando para aquele chalé, e depois de muito avaliar, muito refletir, quando eu cheguei em casa, eu até brinquei com a Patrícia. Eu falei, quando foi que eu combinei e eu aceitei, né, que eu ia ter essa jornada aqui de frente desse trabalho? E é um trabalho que, uma semente plantada que nem saiu da terra direito ainda, eu penso que ela já foi germinada, né, mas ela ainda está brotando, e conforme eu tive uma vivência num trabalho de expansão de consciência, eu não tenho que me preocupar lá na ponta desse galho, dessa árvore, se vai ser um pé de fruto, qual fruto que vai brotar, que vai nascer, se vai ser um pé de uma árvore, né, que dê apenas folhas ou flores. Eu tenho que cumprir o meu propósito, e o meu propósito é iniciar, né, com que essa árvore saia da terra. Bruno, uma coisa que eu aprendi, que eu tenho tentado deixar fluir dentro de mim, a gente também tende a, antes de agir, passar pelo crivo do próximo. Isso é uma sabotagem, no meu ponto de vista. Avaliem, peneirem e concluam. A gente se sabota demais quando você tem vontade de fazer alguma coisa, de modificar algo na sua vida, de mudar de trabalho, mudar de casa, seja lá o que for. A gente não toma decisão
por autorresponsabilidade, autoavaliação, o querer, a nossa vontade própria. Pode reparar, a gente sempre joga para o crivo da nossa sociedade, da nossa família, do que está em volta, do crivo do julgamento. Eu passei por isso. O João, não sei se ele se lembra, se eu não me engano, amanhã é aniversário, hein, João? Comemorativo. Foi numa quarta-feira de cinza que você foi lá na Med Saúde me procurar para nós iniciarmos o Divina Luz. Foi numa quarta-feira de cinza, eu não esqueço isso não. E naquele momento, a gente mora numa cidade pequena. Passou na minha cabeça o quê? O que as pessoas vão pensar a partir do momento que eu, junto com o João, com a Patrícia e com o Paulinho, nós iniciássemos, né, um processo de um centro espiritualista, ou de umbanda, ou espírita, independente do termo utilizado. A gente tem que tomar muito cuidado com esse crivo. A gente joga para fora para que essa sociedade, essa família, o que o externo vai pensar? O que vão pensar de mim? Qual julgamento vão fazer disso? Para depois a gente tomar a responsabilidade. Tem muita gente que tem vontade de fazer o que a gente faz, mas não tem o quê? Coragem. Então eu acho que quando eu penso, né, olhar para dentro, adentrar o salão dos espelhos e nos avaliar, ver o que nós realmente queremos para nós, é para isso, para você tornar consciente o seu inconsciente e você conseguir gerir sozinho a sua vida. Eu não posso... Bruno, eu vou te dar como exemplo sem saber do que você está falando, tá? Eu queria fazer isso, mas eu tenho 2 filhos pequenos. Eu queria fazer aquilo, mas o meu marido não vai querer. Eu queria não sei o quê, mas a minha mãe não vai gostar. A gente tende a fazer isso o tempo todo, se sabotando. Se faz bem para você, se não prejudica o próximo, por que não? Acho que é isso que a gente tem que fazer. Se faz bem para mim, não prejudica ninguém, por que não? Vai ficar se baseando no julgamento de terceiros? A realidade mesmo é essa, a gente fica muito preso ao que os outros pensam, né? É constante, né? É o vizinho, é a avó, é o periquito, é o papagaio, mas nunca, às vezes, a gente deixa o nosso querer, né? Vai ficando para trás, né? E o que os outros pensam, a gente vai acumulando, vai deixando no cantinho. A gente realmente fica com medo, somente quando é mudança, né? É uma sabotagem. A gente não sabe o que tem para frente. Então, a gente faz isso de forma inconsciente. Eu vou te dar um exemplo aqui. No domingo passado, nós fizemos um trabalho de ayahuasca lá no Divina Luz. Você chegou lá no Divina Luz, a primeira coisa, você estava com um edredom e com um travesseiro debaixo do braço. Você lembra disso? Sim. O que você falou para mim? Qual foi a sua preocupação? O que a vizinha te viu, né? No domingo de manhã, colocando um edredom e um travesseiro no carro, a vizinha deve ter pensado que eu saí de casa, que eu estou indo embora de casa. Isso é uma forma clara de sabotagem. Isso eu estou colocando no micro, hein? Num detalhe do dia a dia. Aí quando você foi embora, nós ainda brincamos de novo. Tomara que a vizinha esteja na janela para ela ver que você desistiu e voltou. É o que? Você botando na vizinha a responsabilidade do seu direito de ir e vir. Se vai sair de pijama, se vai levar um travesseiro, se não vai. Então isso tem tudo a ver com o que eu estou falando. Agora, decidir mudar a sua profissão, por exemplo. Caramba, eu não queria, hoje em dia você trabalha lá em Paulo de Fronteira. Eu não quero mais aquele emprego. O meu sonho era ser bailarina. Mas eu não posso ser bailarina. Olha a minha idade, olha o meu corpo. Eu já estou ficando mais velha, bailarina tem que começar quando criança. Olha, você não precisa se tornar bailarina, né, para ir para a Rússia. Verdade. Mas se você tem a vontade de se tornar bailarina, por que não? E a gente se sabota em cima do quê? De umas normativas que a sociedade criou e nós mesmos, não é só a vizinha que te atrapalhou, não, foi você. Você que fica se podando o tempo todo. Nós, né? Nós todos. Eu também faço isso comigo. Verdade. João tá rindo, né, João? Eu tô vendo que você tá rindo. Posso só complementar aí?
Pode, Marcinha, claro. E isso aí que Bruna acabou de falar e você complementou, Marcos, nada mais é do que assumirmos, né, o comando das nossas vidas. Que na maioria das vezes a gente tende, né, a nos colocarmos em situações de vítima. Vítima do nosso destino, vítima do que a vizinha vai falar, vítima do que a família vai dizer, não é? E até atribuindo aos outros esse fracasso que é nosso, essa derrota que é nossa. Eu achei muito interessante uma frase aí que o João mencionou, né? Que as ocorrências da vida, né? Que essas vicissitudes, né? Da nossa vida têm uma causa justa porque Deus é justo. Então, muito bacana, João. Bacana e verdadeiro, né, Marcinha? Porque para os céticos, tá? Deus nem existe. Mas para quem olha para dentro de si, encontra Deus a hora que quiser encontrar, tá? Porque você não vai encontrar Deus fora. Nunca você vai conseguir encontrar Deus fora de você. Você só vai encontrar Deus dentro de você, tá? Então é isso, essa frase, né, que foi tirada do Evangelho segundo o Espiritismo, ditada lá por um espírito, ela é muito, muito profunda, né? Mas desde que você comece a olhar para dentro de você, tá? Então, assim, por que o religioso fracassa na religião? Porque ele está buscando da boca para fora. O dia que ele começa a buscar o sentido da religião que ele professa dentro dele, ele passa a ser vitorioso, tá? Mas enquanto ele estiver buscando da boca para fora, ele está fazendo presepada para os outros. Ele está querendo mostrar o que ele não é. Entendeu? Por isso que a maior parte dos religiosos, né, infelizmente, mas é verdade, a gente não gostaria de dizer isso, mas é verdadeiro, a maior parte dos religiosos estão ali ainda engatinhando, ainda se iludindo, muitas das vezes. Tá? Porque, na verdade, nós chegamos a tal ponto de entendimento que você, para encontrar Deus, você não precisa nem de religião. Basta que você o procure dentro de você. Ou seja, obedecendo uma espécie de auto-intuição, né? Uma intuição própria. Tá certo? Enquanto a gente não consegue chegar a esse nível, nós vamos precisar de uma religião, né? Que vai ser uma bengala para a gente vai se apoiar nessa bengala aí. Mas é necessário que seja assim, para a maioria de nós. Mas vai chegar um momento de maior conscientização que a gente não vai precisar de religião. Tá? Qual é a religião do universo? Alguém pode dizer? É o amor. É simples, é o amor. A religião do universo é o amor. Do amor vem o quê? A fraternidade, que é a tônica do universo, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro, né? A capacidade do perdão, a capacidade do entendimento, de uma forma geral. Tudo vem do amor verdadeiro. Enquanto a gente não consegue conquistar esse amor verdadeiro, a gente fica se iludindo. Aí precisa de uma bengala, né, para se apoiar. Não que esteja errado, tá, gente? Que fique bem claro isso. Não está errado, é necessário, é uma fase, você tem que passar por ela. Mas vai chegar um ponto em que ninguém vai precisar de religião, né? É interessante, né? É a mesma religião que em muitos casos, né, nos aprisiona hoje em dia, há séculos atrás, que nos libertou da ignorância, né? É muito cíclico isso, né? Nós precisamos da religião, até mesmo como você deu o exemplo da bengala, né? Quando você sofre um acidente ou tem um AVC, você precisa da cadeira de roda, do andador, da muleta, da bengala, né? E depois você volta, né, a sua amplitude de
de independência. E eu penso que a gente está vivendo isso agora, de começar a gente acostumou com aquela bengala e com aquela muleta, que muito foi útil, e agora a gente está tendo que tomar a coragem de largar aquela bengala e começar a andar sozinho. E isso é o quê? A gente se libertar desse antolhos, né, que muitas das religiões nos aprisionam. E esse processo espiritualista é uma palavra que eu gosto bastante, porque ela dá uma amplitude muito grande de nós sermos espíritos, de nós acreditarmos, né, no Criador e nas criações, mas tira a gente daquela, né, destrói alguns muros, algumas cercas assim e faz com que a gente se expanda. E eu penso bem isso sobre a religião mesmo, que espero eu que a gente não precise mais desse rótulo, né? Ah, eu sou espírita. Tem gente que se apresenta assim, né? Não, porque ele é lá da igreja católica. Não, é evangélico. Ora, isso não quer dizer nada, né? Vai muito de acordo com o que você falou, né? De que isso não... Essas palavras e esses crachás, né? Não nos representam mais. E o que vale são as nossas atitudes do que a gente está construindo. A Patrícia costuma dizer que a nossa energia se apresenta primeiro, né? Antes do nosso nome e de qual egrégora nós participamos, de qual seita ou religião, a nossa energia chega na frente. E se a nossa energia chega na frente, é ela que vai se apresentar primeiro. Mas alguém querendo participar? Alguém aí querendo... O Geninho só ficou rindo aí também, Geninho. Eu vi que você estava... você e João, tá? Eu estava de olho aqui em vocês dois. Mas eu tive que rir, foi engraçado. Tá certo, Geninho. Mais alguém querendo participar aí? Tecer algum comentário ou alguma pergunta para o João? Fique à vontade. Ô, Denise, depois que começou a filmar, você sumiu, tá? Eu tô de olho em você, hein? Você posta os vídeos, mas não participa, né? Tá joia. João, 9h27. Você quer tecer mais alguma consideração final? Robson hoje não vai participar, não? Janaína? Só de ouvinte hoje, meu amigo, só no aprendizado. Tá certo. Vamos lá, João. Voltou para a gente novamente. Bom, então vamos lá, tá? Eu costumo também repetir algumas coisas sempre, tá? Nós não estamos aqui nesse momento reunidos para falar do corpo físico, da nossa atual personalidade que estamos aqui vivenciando, desenvolvendo, tá? Nós estamos aqui para falar do nosso eu espiritual, né? Nós estamos aqui para falar de imortalidade. Nós estamos aqui para falar que somos gerenciados, vamos usar essa palavra, nós somos gerenciados por uma lei divina universal, que é uma lei natural, tá? Tudo isso, para muitas pessoas, ainda é algo misterioso, algo impossível, algo sobrenatural, algo improvável, algo místico, algo, enfim, tá? Que pertence à cabeça de pessoas não muito certas, tá? O ser humano tradicional, né? Nós, os seres humanos tradicionais, temos uma tendência de pensar, né? E de nos desenvolvermos a partir e exclusivamente do corpo físico, ou seja, do agora, do hoje, tá? Quando se fala, então, como nós vimos aqui hoje no tema do Hamed, quando se fala que o hoje é resultado do ontem, né, e o amanhã será o resultado do hoje,
as pessoas normalmente pensam no dia seguinte, por exemplo, amanhã, quarta-feira. Então, o que eu programar e fizer agora, amanhã eu vou colher os frutos. Só que nós não estamos aqui para falar desse amanhã curto, nós estamos aqui para falar do amanhã longo, que é a eternidade. Tá? Eu tenho, né, uma amizade, um carinho, um conhecimento médio, né, não grande, mas médio com a Etienne, né? Sempre que a Etienne pode participar, que dá a contribuição dela, me alegra muito a maneira como ela fala, né? Porque na doutrina espírita a gente trabalha demais essa questão também, né, da psicologia, tá? Não sei se vocês conhecem, mas o espírito Joana de Ângeles, que é mentora do Divaldo Franco, médium, a Joana de Ângeles trabalha demais a questão da psicologia. Eu nem acompanho muito o trabalho dela, né, porque é muito extenso, mas ela trabalha demais, né, essa questão da psicologia. Esse espírito Hamed, que tem uma projeção menor do que a Joana de Ângeles, mas trabalha muito a psicologia, tá? E nos ajuda muito, tá? Nos ajuda muito. Por quê? Nós somos seres psicológicos, tá? O nosso passado influencia demais o nosso presente. Então nós podemos dizer que hoje nós somos consequência do que fomos ontem, antes de ontem. Ou seja, há 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 anos. Nós somos o somatório de tudo isso. Tá certo? Como nós vimos no estudo de hoje, no passado nós tínhamos crenças que os deuses eram terríveis e que quando nós falhamos, erramos, nós devíamos pagar tributos, né, para que eles nos perdoassem, senão eles nos puniam terrivelmente. E nós passamos muitas encarnações acreditando nisso. E para piorar tudo, tá? A religião católica, que foi desenvolvida, né, vamos dizer assim, a religião católica foi desenvolvida bem depois da morte do Cristo, né? O Cristo não criou religião nenhuma. O Cristo trouxe para nós uma realidade, uma verdade espiritual, para que a gente tomasse conhecimento dela aos poucos e mudássemos as nossas condutas, né? Então, os homens acabaram criando uma religião em cima do Cristo. E depois começaram a perseguir, a matar, a punir, castigar em nome do Cristo, em nome de Deus. Que o Cristo veio dizer que era um pai de amor e misericórdia, e não um pai justiceiro, e não um pai que dominava, que fazia, que acontecia. Então, assim, os homens, né, já que o passado lá para trás era muito, muito selvagem, vamos dizer assim, né? Éramos muito brutos ainda, muito selvagens, mas um passado mais recente, de 1000 anos mais ou menos para cá, ou de 2000 para cá, é um passado que está muito vivo dentro de nós, entendeu? Então a gente começou a acreditar, né, num Cristo libertador de almas, de consciências. Depois começamos a ver perseguições, mortes e tudo mais em nome desse Cristo, desse Deus. O Cristo foi ficando despersonalizado, foi ficando com uma imagem fraca, né, pela cabeça desses homens doentes que impunham as suas verdades, criaram situações inúmeras, né, provocaram guerras, matanças em nome de Deus. E hoje, né, nós vivemos, gente, segundo os espíritos, tá? Não é a minha opinião, não é a minha palavra, é o que eu tô só repassando o que eu venho aprendendo com os espíritos. Segundo os espíritos, nós estamos passando hoje pelos momentos espirituais mais difíceis, mais graves de toda a nossa história. Hoje nós passamos por uma crise espiritual terrível, né, cuja consequência veio amenizada pelo próprio Jesus. Ele determinou que viesse uma consequência mais amena, que todos nós sabemos muito bem qual é no dia de hoje, né, o chamado coronavírus, né, Covid-19, sei lá qual o nome certo para se dar para isso.
tá? Que ele amenizou o problema para a gente, para que a gente não sofresse muito mais do que vamos sofrer ainda, tá? E tivéssemos uma chance maior de nos recuperar, de olhar para dentro de nós, né? Encontrar a nossa realidade espiritual definitivamente e passar a viver em função de uma melhoria individual, mas que vai dar frutos de melhorias coletivas muito rápido, se a gente quiser. Tá? Quanto maior a dor, quanto maior a tragédia, maior o quê? A tendência, né? Pelo menos a tendência. Maior a união, maior a fraternidade. É tudo que o Cristo espera de nós. Mais união, mais fraternidade. Um reencontro com aquilo que nós conhecemos de mais sagrado e que há vários e vários séculos nós vínhamos perdendo aos poucos. Né? Então, gente, essa busca para dentro de si, tá? Podemos chamar isso aí por vários nomes, colocar várias colocações aí a respeito, mas tudo vai cair numa coisa só, tá? Precisamos nos amar mais, nos respeitar mais, para que tenhamos capacidade adquirida de amar os outros, respeitar os outros. É isso que o mundo precisa. A nossa natureza espiritual é para isso. A nossa natureza espiritual não é para guerra, não é para egoísmo, não é para as coisas negativas. Tá? Isso tudo de negativo que a gente conhece foi necessário, muitas das vezes, no passado distante, quando as coisas eram piores. A gente tem que reconhecer que foi necessário. Mas nós chegamos num momento onde a inteligência, fizemos um tema, né, sobre crescimento intelectual e moral, né? Nós chegamos num ponto em que a nossa inteligência está muito dilatada já. Então a gente não pode mais ficar pensando e agindo como no passado. Tá certo? Então, olha, se considerar vítima de tudo e de todos, né? Meu karma é esse, não tem como ser diferente. Meu destino é esse, ninguém pode mudar. Tudo isso é bobagem. Tudo isso é falta de conhecimento profundo, né? E como o tema ciência, né, está muito forte hoje em dia, né? As pessoas estão precisando acreditar mais na ciência, acordar para a ciência, né? Basta lembrar para vocês que até o século XIX a religião não tolerava a ciência, e a ciência também não tolerava a religião, era uma briga de foice, né? E a finalidade não é essa, a finalidade é que ciência e religião caminhem juntas. A ciência pesquisa o que é material, comprova, prova, esclarece e desenvolve o que é material, né? O conhecimento espiritual, ele trabalha, ele estuda, ele desenvolve a parte espiritual, a parte invisível, que não é matéria tangível. Então a ciência do homem ainda não é capaz de atingir a matéria intangível. Sabe que existe, mas ainda não é capaz de interagir com ela, vamos dizer assim. E a ciência espiritual, né, ela precisa compreender a necessidade da ciência material. As duas têm que conversar de igual para igual. Tá? Tem que conversar de igual para igual. Tá certo? Então, gente, nós temos que parar com brigas, temos que parar com as desuniões, temos que parar com as segregações, em qualquer nível, tá certo? Temos que admitir que cada um de nós está num momento evolutivo diferente do outro. João não pode pensar igual Marquinhos, Marquinhos não pode pensar igual Patrícia, Patrícia não pode pensar igual Etienne, Etienne não pode pensar igual Janaína, Janaína não pode pensar, entendeu? Igual a ninguém. Cada um de nós está no momento evolutivo próprio. Somos individualidades para valer, tá? Principalmente em termos espirituais. Mas é necessário que a gente aprenda a conversar, porque sempre um vai colaborar com o outro em alguma coisa. Experiência vivida, experiência que pode ser repartida, né? A gente não faz isso o tempo todo com os espíritos que recebemos como filhos? Não é essa a nossa finalidade? Educá-los, orientá-los, mostrar para eles os melhores caminhos? Então isso acontece o tempo todo, e é com vizinho, é com parente, é com o japonês, com o chinês, com o tailandês, e por aí vai.
Então a gente precisa aprender que somos criaturas, né, universais. E enquanto não vivermos como criaturas universais, a gente vai sofrer muito. Certo? E Jesus veio para isso, para libertar a gente desse passado, de experiências mais pesadas, que a gente estava com pouca evolução, precisava delas, para despertar mais rápido. Mas agora não, agora a gente chegou numa maturidade bem melhor, né? A inteligência está bem desenvolvida. Somos capazes de reconhecer o certo do errado hoje em dia com muita facilidade, tá? Com muita facilidade. Então, se chegamos a esse nível, está na hora da gente se amar mais, se respeitar mais também. Porque senão vai continuar difícil. Tudo que acontecer de errado for nos outros. Ao passo que quem é que gera o problema? Sou eu mesmo. Né? Se lembra aqui que a gente viu? Nós somos os arquitetos do nosso próprio destino. Não tem outro não, é nós mesmos. Conforme diz lá os paulistas, né? É nós. É nós. Tá? Então somos os arquitetos do próprio destino, não adianta reclamar da sorte não, nem de ninguém, tá? E as leis divinas que nós estamos submetidas a ela, que gerenciam toda a nossa vida, são leis perfeitas, que são educativas e dão as mesmas oportunidades para todos, né? Obviamente, o nível da responsabilidade vai do uso do livre-arbítrio de cada um, né? Não se pode punir, né, gravemente uma criança que não tem a mesma consciência de um adulto. A punição que você dá a uma criança por um erro grave que ela comete precisa ser muito mais moderada do que um adulto na mesma condição de erro, óbvio, porque cada um tem uma bagagem diferente, mesmo aqui no corpo físico e principalmente no corpo físico. Certo? Então a gente precisa aprender a parar, pensar, conversar mais, se entender melhor, tá? A humanidade hoje ainda briga por coisas bobas. A humanidade hoje ainda briga por ganância, por egoísmo. É capaz de provocar uma guerra terrível que iria acontecer por esses dias, passados ou atuais. Estava para acontecer uma guerra terrível, por causa de banalidades, na verdade. Egoísmo puro. Né? Então, por isso que o Cristo interferiu, né? Não alterando o nosso livre-arbítrio, que ele não pode fazer isso, e ninguém faz isso mesmo. Mas ele interferiu. Já que vocês estão se programando para uma destruição terrível, que vai gerar males terríveis, por anos e anos a fio, atrasando a evolução de vocês mesmos, né, por centenas de anos, então vamos interferir, vamos dar uma ajuda extra para vocês, né? Então nós estamos sendo chamados aí a refletir muito, a voltar mais para o âmbito familiar, né, a valorizar mais o famoso abraço, né, a boa conversa, olho no olho, né, e por aí vai, tá? Ou seja, temos que nos reconectar, né? Nos reconectar com a lei do amor, que é a única que prevalece. O resto é tudo passageiro, tá? Tudo temporário. É isso aí, Marquinhos. Se alguém não quiser comentar, fechar. Mais alguém quer participar? Cerejinha no bolo para fechar o trabalho? Acho que não, João. Pode finalizar aí com a sua prece, meu amigo. Então tá bom. Então, voltando mais uma vez o pensamento, as energias mais gloriosas que nós podemos nesse momento emitir em direção ao Pai Criador, que nós não conhecemos, mas podemos admirar as suas obras, que mostram a grandiosidade desse amor que tem por todos, que mostra
uma dimensão de construções, de criações infinitas, e que, na verdade, a nossa pequenez é incapaz de reconhecer, principalmente num curto espaço de tempo, que inclui centenas ou alguns milhares de anos. Voltamos, então, o nosso pensamento, as nossas forças, em agradecimento a esse Criador, por uma sabedoria que vem de todos os tempos, e que trabalha essa sabedoria para o nosso próprio bem. Como nós vimos pelo estudo, como nós vimos pelas colocações de alguns irmãos nesse momento de estudo, podemos ter várias interpretações do que nos ocorre, dos nossos destinos, dos nossos karmas, da lei de causa e efeito, mas no fundo, Senhor, tudo vem de uma única verdade. Nós, no nosso processo de busca de crescimento, devido ao momento evolutivo que estamos, erramos para depois acertarmos. E os erros voltam para nós na forma de necessidade de correção para que seja transformado em algo melhor. Entendamos isso como quisermos, mas o que sabemos e o que precisamos aceitar definitivamente é que ninguém pode mudar esse processo a não ser nós mesmos. Portanto, transformar as nossas dores e dificuldades em oportunidades de crescimento é a nossa maior obrigação. Agradecer pelas dificuldades é necessário. Lutar continuamente para transformar o mal feito em algo melhor é uma conquista verdadeira. A única que fica, a única que acrescenta, a única que nos liberta. E por tudo isso e por muito mais, Senhor, agradecemos a Jesus, esse irmão maior que assumiu a responsabilidade de nos ajudar até a libertação definitiva, pelo menos a nível desse planeta. Agradecemos a Maria, a José, que receberam essa incumbência divina de trazer o Cristo planetário à forma física de carne e osso, para que nós pudéssemos conhecê-lo e vivenciar com ele as experiências que ele veio ensinar e exemplificar. Agradecer a toda a espiritualidade, não importa como se apresenta. Cada um dos espíritos se apresenta da forma como deseja. O que importa é o que semeiam para nós. O que importa é o amor que eles dividem conosco. Isso é que importa. Agradecer a todos eles pelo carinho, pela paciência, pelo amor, e daí vem a tolerância, vem a fraternidade, tudo mais que dispensam para nós. Obrigado a todos, que assim seja. E assim será, João. Muito obrigado aí mais uma vez, tá? Pela disponibilidade do tempo, pelas palavras, agradecer a participação de todo mundo. A gente achou que, a gente ainda questionou, né, João, se, terça de carnaval, será que nós vamos fazer? E eu acho que foi um dos dias que ficou, nós chegamos aqui a 20 e poucos participantes aqui, bem bacana, fiquei bem feliz. Boa noite aí, pessoal, obrigado pela participação e até a próxima, se Deus quiser.